que muita gente, principalmente a comunidade católica, ficou muito espantada. Primeiro porque todo mundo foi pego de surpresa. Ninguém sabia que o Papa ia passar por um procedimento cirúrgico. E aí, quando anunciou que ele fez a cirurgia, já anunciou que ele tinha se recuperado e no outro dia ele já fez a sua oração, né? Já retornou às suas atividades. E aí ficou, gente, o que foi que aconteceu no Papa? Muita gente inicialmente achava que era Covid, depois ficou descobrindo, informado que não era, um problema no intestino grosso. E aí a gente resolveu trazer essa temática aqui com você, justamente para que você entenda que situação foi essa, não é? Ele removeu parte do cólon depois de um quadro chamado de estenose diverticular. E aí não está muito familiarizado com esses nomes, é tudo difícil. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o médico cirurgião geral, doutor Cícero Lugero. Oi, doutor Cícero, boa tarde, seja bem-vindo com você. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse horário. Prazer ter você aqui com a gente, viu? É um prazer imenso estar aqui. Quando é algo relacionado ao Papa, né, que é a sumidade para os católicos, todo mundo fica assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? Antes da gente entrar especificamente na questão do Papa, vamos relembrar aquelas aulinhas que a gente tem lá no ginásio, a função do intestino grosso, porque o problema dele foi naquela porção final do intestino grosso, né? Exato. O intestino serve para absorção. Então, o intestino, nós temos o intestino fino e o intestino grosso, também chamado de cólon. E o colo retal. E serve para absorção de nutrientes. E o intestino grosso serve principalmente para absorção de líquidos dessa dieta e para a formação do bolo fecal. Entendi. Das fezes. O problema dele já foi no finzinho mesmo, né? No finzinho. Nós temos no intestino grosso, nós temos várias porções do colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide e reto. O reto já é o finalzinho próximo à região do ânus, onde a gente defeca. A doença dele é estenose diverticular. É assim que chama? Exato. É uma inflamação nessa região, doutor? O divertículo, a doença diverticular, são o quê? Se a gente pensar o estômago, o intestino como um cano. Certo. Vai servir um cano para formação de fezes e evacuação. Então, são pequenos saquinhos que se formam na parede desse cano, pequenos saquinhos, como fossem hérnias. Como está vendo aí na imagem. Pequenas hérnias que eles podem complicar. É frequente isso? Para você ter ideia, na população até 40 anos, nós temos em torno de 5% da população tem. Quando você chega aos 60 anos, já passa a ser 30% da população vai ter. Aos 85 anos, 65% da população tem doença diverticular. Nossa, e o Papa tem 84 anos. É próxima da idade do Papa. Então, por isso que nas reportagens dizia assim, é muito relacionado à idade. Exatamente. Né? Ou seja, à medida que a idade vai avançando, pode aparecer problema de diverticulite. Exato. Agora, sabe o que eu fiquei pensando? Você lembra que tem a doença diverticular, que são esses saquinhos. Certo. Esses saquinhos, eles podem complicar. Então, quando o paciente faz uma colonoscopia... Pode romper? Pode. Nas complicações pode romper. Normalmente ele complica mais como? Inflamando ou sangrando. Entendi. Certo? E nessa inflamação, inflamou, tratou. Inflamou, tratou, ele pode causar essa estenose. Que foi o que aconteceu com o Papa. Né? Foi o que aconteceu com o Papa. E o que vem a ser essa estenose? Se você pensar que essa região esse caninho ali, do reto sigmoide, que é o finalzinho do intestino, ele tem em torno de 5 centímetros de diâmetro. Certo. Ele vai diminuir para 1 ou 2. Fica estreito. Fica mais estreito. Então, a estenose é esse estreitamento dessa região. E algumas pessoas conseguem conviver bem com isso, mas nem sempre se convive bem. Tem cura, doutor? A cura é a cirurgia. Entendi. Então, por isso que fala que ele retirou parte, é isso? Parte do intestino. Então, essa parte que está estenosada, que ele estava com dificuldade de passar fezes, podia dar uma obstrução intestinal, que um dor nas tripas é uma obstrução intestinal, vai ser retirado e colocado de volta. Faz uma costurazinha com grampeadores cirúrgicos. Certo. E se coloca de volta. Porque às vezes o pessoal pergunta muito as complicações que podem ter por conta desse tipo de cirurgia. Será que ele precisa ficar com aquela bolsinha de colostomia, como o presidente? Inicialmente não, a cirurgia foi eletiva e retirou o segmento estenosado, a anastomosa, e aguarda. Entre o 5º e o 8º dia,
Corre o risco daquela costurazinha abrir. Se abrir, pode ser que ele precise ficar. O que eu fiquei, assim, bem chocada foi que no outro dia, né? A gente não pode precisar que foi exatamente um dia após a cirurgia. Pelo menos foi o que foi noticiado, que ele tinha passado por um procedimento cirúrgico. Ele estava celebrando. Então a gente ficou assim, meu Deus do céu. É um procedimento simples, doutor? A gente não pode dizer que é um procedimento simples, mas tem muita tecnologia hoje. Entendi. Então essa cirurgia pode ser feita por videolaparoscopia, por cirurgia robótica. E o pós-operatório vai ser muito melhor para ele. Então, no dia seguinte, o que é que o médico já pediu? Já estava se alimentando. Entendi. Tomou café da manhã, já estava caminhando. E segundo foi posto pelo Vaticano, que ele vai passar 7 dias internado. Por que esses 7 dias? Porque é o risco que tem, independente do cuidado que o cirurgião teve para fazer essa cirurgia, corre o risco, às vezes, de abrir aquilo ali. Por isso que a gente prefere se deixar o paciente internado, e até por conta da idade que o Papa tem, 84 anos. Nessa situação que a gente está abordando aqui, específica do Papa, fico alerta para quem já teve crise de diverticulite, né, doutor? Exato. Certo? A diverticulite, normalmente é aquela paciente, é a inflamação do divertículo, que realmente pode perfurar e se transformar numa doença grave, urgência cirúrgica quando ela perfura, mas normalmente ela vem com sintomas mais amenos, o mais frequente é mais ameno, certo? E tratamento pode ser feito com antibióticos, pode ser via oral, um comprimido, ou, a depender do caso, se o paciente estiver mais grave, ter que internar e, às vezes, até passar por procedimentos cirúrgicos. Vou aproveitar a sua presença aqui para a gente falar rapidinho sobre intestino irritável, que é sempre um assunto recorrente aqui, sempre alguém manda uma dúvida. Quando é que a gente diz que o intestino está irritado? Pronto. O intestino irritável, normalmente, são pacientes, está relacionado muito com um pouco de estresse. Entendi. Um pouco de estresse. O paciente vai ter o quê? Dor abdominal, cólicas abdominais, que podem ser relacionados com alguns tipos de alimentos. Alguns tipos de estresse que ele está passando. Juntou o estresse com uma má alimentação. Que vai causar... Responde no intestino. E alteração do hábito intestinal, que pode ser alteração em diarreia, vai se alimentar, que vai ter uma diarreia, e pode ter também constipação. Entendi. Constipação é um assunto também que a gente tem que aproveitar aqui, que tem um cirurgião para a gente falar. Tem gente que acha super normal. Quantas vezes você vai ao banheiro fazer o número 2 na outra semana? Eu nem sei, eu nem me lembro. Tem um período correto? Como é que deve ser esse esvaziamento do intestino? A constipação não diz que é uma doença, a constipação é um sintoma. E por trás dessa constipação pode ser uma constipação funcional, alteração normal ali do intestino, que pode ser falta de alimentação, uma alimentação adequada, com frutas, verduras, líquido durante o dia. Então, orientamos 2 a 2,5 litros de água por dia, que pode ser principalmente água, mas pode ter suco, chá. E pode ser uma constipação secundária a alguma doença. Entendi. Então, o Papa possivelmente tem uma constipação secundária à estenose. Por quê? Porque as fezes tinham dificuldade de passar naquela região. Entendi. Certo? Então, temos várias patologias que podem causar essa constipação. Normalmente, ela é uma constipação funcional. E com relação os dias, tipo, se você passa mais de 48 horas sem evacuar, certo, ou evacua apenas 3 vezes por semana, então nós consideramos isso uma constipação. E não tem que estar se acostumando com isso não, né, doutor? Tem que tentar mudar o hábito, Exatamente. Tem que buscar ajuda para poder organizar esse funcionamento. A nutricionista atua muito, é muito importante a atuação do nutricionista quando a constipação é funcional, é só alteração normal do intestino, se alguma doença que esteja causando aquela constipação. Sim. Então, uma alimentação com frutas e verduras, orientamos às vezes o paciente chupar a laranja e engolir o bagaço pelo menos 2 vezes ao dia, porque aqui ele vai fazendo um bolo intestinal para que o paciente consiga evacuar. É muito interessante isso, que às vezes a gente vai se acostumando, principalmente as mulheres. Eu nem me lembro, e vai deixando, que é muito comum nas mulheres. Então, preste atenção, viu, meninas? É pra gente estar se acostumando com isso, não. Para encerrar, a gente vai falar rapidinho sobre
Retocolite, chama ulcerosa não, chama ulcerativa. O que é isso, doutor? A doença de Crohn e a retocolite ulcerativa são doenças inflamatórias intestinais. Né? São inflamações do intestino. A doença de Crohn com relação à retocolite, a retocolite é uma inflamação do intestino que ela vai dar basicamente o intestino grosso, principalmente o intestino grosso e o finalzinho do intestino fino, que é o intestino delgado. A doença de Crohn já é uma doença também inflamatória, que, embora seja mais frequente no intestino grosso, ela pode acometer da boca até o ânus todos os órgãos do trato digestivo. Nossa! Né? Então, pode inflamar toda essa região. Com relação à síndrome do intestino irritável, não temos exames que vamos dar um diagnóstico. É mais uma relação entre médico e paciente, a conversa ali, afastar outras possibilidades e dizer que aquilo... É mais um diagnóstico clínico. Mais clínico. Já com relação à doença de Crohn e retocolite, nós temos alguns exames que vão orientar. Desde exames de imagem, a tomografia, ressonância, exames com contrastes, raio-x contrastados, a colonoscopia. Porque além de visualizar a lesão, ela faz uma biópsia, tira um fragmentinho da mucosa, parte de dentro do intestino, para dar um diagnóstico anatomopatológico. Agora, doutor Cícero, para a gente encerrar o nosso papo aqui, é possível a gente prevenir essas complicações, essas doenças todas? Algumas dessas têm fatores genéticos associados. Então, quando tem fator genético associado, é mais difícil. Mas uma alimentação saudável, ingesta de líquido, atividade física, fruta e verdura. A sua alimentação tem que ser... O seu prato tem que ser um prato colorido. Né? Porque isso aí, além de prevenir algumas dessas doenças, além de melhorar o seu hábito intestinal, também previne o câncer de intestino. Excelente. Ou seja, se você já tem predisposição genética e aí não faz uma boa alimentação, você está corroborando fatores para que tenha uma complicação. Mas aí você não tem a predisposição genética e tem uma alimentação saudável, equilibrada, com hábitos saudáveis também, de exercício físico, que é a receitinha. Eu entrevisto aqui semanalmente vários médicos e nutricionistas, todo mundo da área de saúde. A receita é a mesma, né, doutor? Equilíbrio na vida e equilíbrio também na alimentação. Adorei o nosso papo. Doutor Cícero está nas redes sociais, @doutordr.ciceroludigero, com o D mudo mesmo, não é assim, doutor? Exato. Tudo certinho. Obrigada, viu? Até a próxima. É bom assim, né? Parou as atividades no consultório para vir papear com a gente. Agora vem cá.